Olá, estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Delphi. Hoje a gente vai dar uma olhadinha em alguns exercícios para a gente dar sequência ao que a gente vinha aprendendo no encontro passado, o encontro sobre dados. Bom, eu deixei para você lá no nosso GitHub uma lista com dois exercícios teóricos e práticos. Então, para a gente praticar um pouquinho do que a gente já aprendeu nos dois primeiros encontros aqui do nosso curso e para a gente dar uma aprimorada também, conhecer mais algumas propriedades do Delphi. Não é simplesmente fazer o exercício, mas sim fazer o exercício e aprender um pouquinho mais, tornar ele mais proveitoso, ok? Então, eu já estou aqui com o projeto pronto e vou te mostrar a solução dele. Eu sugiro que você pause o vídeo depois que eu explicar a teoria, faça o exercício, tente fazer pelo menos o exercício, tente buscar esses novos mecanismos. É muito importante que você pesquise em fóruns, vá atrás de ajuda, até para saber se localizar, se virar para procurar novos conteúdos, novos conceitos do próprio Delphi, tá bem? Então, os exercícios eles são dois. O primeiro é que a gente tinha feito no segundo encontro desse nosso curso um projeto de uma calculadora, né? A gente tinha colocado ali uns botõezinhos só para a gente dar uma olhada como é que se fazia, né, uma operação, as conversões, a questão das variáveis, operações matemáticas. Então, com tudo isso propriamente dito, agora a gente vai completar de fato essa calculadora. Vamos fazer uma calculadora de verdade, adicionando as seguintes funcionalidades faltantes. Eu não sei se foi feita a soma, né, mas fazer a soma bem certinho entre esses dois valores dos edits, o valor 1, o valor 2, mostrar o valor dessa soma na label resultado, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, que é a exponenciação, né, ao quadrado e ao cubo do primeiro valor. Então o que eu fiz aqui foi o seguinte, potenciação, que recebe o primeiro valor como base e o segundo como expoente, tem a função power, eu já coloquei power para representar o power, elevado ao quadrado, então seria o primeiro valor elevado ao quadrado, ou o primeiro valor elevado ao cubo, que a gente também pode matar com essa função power da exponenciação, da potenciação. Valor absoluto, né, ali, e também de forma geral ali a gente vai aprimorar no exercício 2, eu disse dois exercícios, na verdade são três, né? O segundo faz parte do primeiro. O segundo é o seguinte, a gente vai dar uma aprimorada nessa calculadora. Mesmo a gente selecionando esses dois edits como number only, onde eles só aceitam números, não aceitam textos, eles também não podem estar em branco para a gente fazer o cálculo, né? A gente não pode fazer isso, então a gente vai ter que colocar uma condição. Ao mesmo tempo, no caso, um valor em branco quando eu preciso de um edit só, ou os dois valores, ou um dos dois valores estar em branco, isso não pode, né? Quando eu quero calcular uma operação entre dois valores, ok? Outra coisa é que não existe divisão por zero, né? Eu não consigo fazer, por exemplo, 0 dividido por 1. Eu vou ter que informar, então, uma mensagem dizendo assim, ó, não dá para fazer isso. A mesma coisa do primeiro processo, né? Não dá para... se eu quero somar um valor só, não dá. Vou ter que informar os dois valores. Da mesma forma, eu vou ter que mostrar, vou ter que, na verdade, filtrar isso aqui só para números. Mesmo que eu tenha colocado numbers only, ele faz uma condição que a gente não consegue aceitar número negativo. Então a gente precisa saber como é que a gente faz uma condição manual para setar somente números, sejam eles inteiros ou reais, aqui nesses edits. Então isso também é importante, eu preciso que você coloque nesse segundo exercício. Dá uma pesquisada aí nos fóruns que você vai encontrar facilmente, certo? Então, outra coisa, a label do resultado, né, essa nossa label resultado, ela tem que estar invisível quando não houver resposta. Como é que a gente faz isso? Com a propriedade nome da label, ponto visible, e aí a gente atribui true ou false. True para mostrá-la, false
para deixá-la invisível. Então é bem tranquilo a esse ponto, você consegue implementar facilmente. Então, após os resultados da operação, seja qual operação for, os campos edits deverão ser limpados dos seus textos, tá? E é preciso mostrar uma mensagem de confirmation, aquela message dialog, de confirmação com o resultado da operação, tá? Então é preciso fazer esses aprimoramentos aí nessa nossa calculadora. Então, nesse mesmo projeto, para a gente passar para o segundo exercício, a gente vai criar uma outra unit e a gente vai fazer isso aqui. Eu não abri a outra unit, né? Vamos abrir. Aqui, ó. x2 aula 2. Então, nessa outra unit a gente vai criar um botão de próximo, né? Nessa primeira unit, e na outra unit um botão anterior para a gente navegar. Por exemplo, eu quero do exercício 1 para o 2, eu clico ali em próximo, vai abrir o exercício 2, certo? Então, o exercício 2, ele fala sobre um semáforo. Desenvolver um sistema de semáforo que possua, vamos colocar aqui mais para cima, que possua 3 botões, vermelho, amarelo e verde. E uma label para expressar o resultado. Esse exercício é mais tranquilo, mas a gente vai aprender algumas coisas a mais com ele. Ao clicar em um dos botões, o texto deverá ficar com a cor informada, a sua fonte será modificada e o tamanho da sua fonte também. No caso do vermelho, a gente vai colocar a label em vermelho, o texto, o conteúdo da label em vermelho, a fonte dela vai ser Arial, tamanho 15. Amarelo, então, vai ser, logicamente, o texto amarelo, fonte Times e tamanho 12. Para o verde, texto verde, fonte Consolas, tamanho 16. E para alterar a fonte da label, a gente usa o nome da label, .fonte.name, seguido do nome da, no caso, o valor da fonte, que seria o nome entre aspas simples, tá? O tamanho da fonte a gente usa o nome da label, .fonte.size, seguido do valor, que é o tamanho da fonte, o valor numérico inteiro, ou real. Para a cor também da fonte, a gente só usa nome da label, .color, seguido da atribuição CL, nome da cor. Por exemplo, CL Red. Ali eu coloquei Red, né? Mas é CL Red. Ok? Certo? Então, esses são os dois exercícios. Agora eu gostaria que você pause o vídeo, tente fazê-los e depois, se você conseguir, eu espero que sim, dá uma pesquisada, eles não são difíceis. Depois de tudo isso, volta aqui que agora a gente vai entrar na parte prática, tá bem? Então, a gente voltando para a parte prática, a questão é a seguinte. Primeiramente, você deve ter percebido, se você tem bons olhos, que eu modifiquei um pouquinho esse nosso form, essa nossa unit, essa nossa janelinha. Eu fui nessa propriedade aqui, Border Style, e selecionei o BS Dialog. A gente pode botar sem borda, a gente pode colocar outras bordas, borda grande, enfim. Mas eu gosto da Border Dialog porque é o seguinte, ele dá uma bugadinha aqui, mas é o seguinte, eu não consigo redimensionar, salvar aqui e vou executar só para te mostrar. O usuário ele não vai conseguir redimensionar para não meio que bugar com o layout do nosso sistema. Então, ele vai ter essa opção aqui de fechar ou, né, então, vai ter o seu formulário certinho. Vou dar um stop aqui. E a gente vai dar uma olhada nesses nossos componentes aqui, certo? Então, só para deixar bem claro, ambos os edits eu botei numbers only, propriedade numbers only, certo? E no label LBL resultado, né, o nome da label, edit valor 1, edit valor 2, que são as variáveis, né, os names desses o val1, edit val2. Então vamos dar uma olhada lá no btn soma. Então, levando em conta as condições para esse exercício, a gente precisava saber do seguinte. Lembra da primeira condição? A gente precisa dos dois valores para somar. Então essas duas caixas de texto elas não podem estar em branco. Então eu fiz uma condição. Se o conteúdo do edit valor 1 for em branco, ou usando o operador ou, onde que uma dessas condições, se uma dessas condições satisfazer, não precisam necessariamente as duas satisfazer
No AND as duas têm que satisfazer. No OR, as duas ou uma só delas está valendo. Se uma dessas condições satisfazer, ou seja, se o campo de algum desses edits estiver em branco, a gente vai ter que mostrar uma mensagem de erro para informar os valores. A gente não vai poder calcular a soma entre dois valores em branco ou somente a soma de um valor, tá? Se não, então, se esses valores não estiverem em branco, se nenhum deles estiver em branco, a gente precisa pensar o seguinte: a gente precisa calcular dois números, de preferência dois números reais, tá? Já para a gente matar com uma cajadada só. Dois números reais. A gente não vai poder calcular um texto aqui, mesmo que o campo seja numbers only, tá? Então, na verdade, quando a gente executa, a gente vai ter os textos. Então, a gente vai ter que executar uma condição que diga o seguinte: informe números, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai lá no nosso BTM soma, lá no nosso else, né? Então, já que os dois campos de texto foram previamente preenchidos, a gente precisa ver se os dois campos eles possuem números, eles não podem possuir texto. Como é que a gente faz isso? Com a função try str to float. Ele vai tentar converter string para float, e aí eu preciso colocar o campo que eu quero, que é o conteúdo, né, o text, edt do val1 e do val2.text, e informar do lado uma variável erro. Essa variável erro, ela pode ser definida em cima aqui localmente, ou como eu defini aqui em cima do programa, lá nas variáveis globais, a variável erro. A variável erro, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ela é do tipo extended, tá? Isso faz parte da função, dessa função. Deixa eu só voltar aqui para a gente não se perder. Então, se esses dois aqui a gente tem que colocar um end, porque os dois têm que serem números, não adianta eu calcular um número e uma letra, a gente não vai poder fazer isso. Então, se esses dois campos forem números, de preferência números reais, é que ele vai converter, a gente coloca no caption da resposta. A gente vai ter que, obviamente, converter esse número float, esse número real, para string. Então, porque o conteúdo é o caption da label, a gente vai fazer a soma entre str to float. Então, a gente vai ter que converter para float o texto do valor 1 e o texto do valor 2. Logicamente, como o próprio exercício dizia, essa label... aliás, deixa eu te mostrar uma coisa. Essa label resultado, ela fica visível, então visible true. No caso aqui da label resultado, lá na propriedade visible, eu coloquei false, então eu desmarquei, ela já começa invisível nativamente, eu só torno ela visível depois, setando para true a propriedade .visible, e mostro uma resposta, né, aquela mensagem da resposta dizendo o resultado concatenado com o caption da nossa LBL, da nossa label do resultado, que vai mostrar o resultado do cálculo. É uma mensagem de sucesso, é uma mensagem de confirmação com um botão OK, e como também o nosso exercício dizia, a gente vai limpar os dois campos de texto. Então, é .clear e .clear. Ok? Então, só isso, bem tranquilo. Se, no caso, a gente está dentro do if, né? Se os dois campos do edit forem de texto forem números. Se eles não forem números, eu vou mostrar uma mensagem de erro dizendo informe números. Vamos só testar aqui para eu te mostrar como funciona. Então, os dois campos estão, digamos assim, um campo em branco, tá? Ele já vai dizer informe os valores. Se eu deixar um valor numérico e o outro com texto, né, que é ali o texto valor, ele vai dizer informe números. Ele vai cair nessa segunda condição. Lembrando que a label está invisível, né? A set visible ela começa nativamente como false. Vou calcular os dois valores, dou na soma, né? Vai ficar visível a label com o resultado e vai passar para a mensagem de confirmação o resultado concatenado com o conteúdo da label, que é o resultado da operação, no caso 5. Ok, certo? O mesmo vale para qualquer outro dessas condições. No caso de subtração, né? Então no caso da subtração a gente faz diferente, a gente só
copia e cola e troca aí né, o operador para o operador da subtração, o operador de menos. Para multiplicação, também, multiplicação. E para divisão? Bom, para divisão a gente precisa pensar no seguinte, lembra que eu disse lá que a gente não pode dividir, o nosso primeiro valor, né, do edit, ele não pode ser zero, ok? Então a gente faz todas essas condições e dentro da condição onde eu vejo se o texto, no caso da nossa label, vai ser um número, da nossa label não, dos nossos edits, será número, eu coloco dentro dessa condição mais uma condição aninhada. Eu preciso dizer se, convertendo para float, claro, o texto do edit 1 vai ser 0, aqui eu preciso obrigatoriamente colocar 0.0, porque a gente está falando de números reais e não inteiros. Então, se o conteúdo do edit 1 vai ser 0, no caso o número 0, a gente tem que colocar uma mensagem que não existe esse 0 para a gente poder dividir, não existe uma divisão ali por esse 0 no caso. Aí no if, né? Se não, aí ele faz o cálculo certinho, né? Então, outra coisa que eu tenho que colocar que o Delphi não aceita, quando eu divido um número por 0, ele vai ter que ser 0, né? Eu não posso fazer 0 dividido por um número, mas um número dividido por 0 é 0, né? Se eu vou dividir alguma coisa com ninguém, ninguém vai receber nada, né? Nada vai ser dividido porque não tem ninguém para dividir. Então, matemática básica. Então, a gente tem que fazer essa condição. O Delphi ele não aceita isso nativamente. Então, a gente, dentro dessa condição do else, né, que daí a gente já sabe que o valor do edit 1 não vai ser 0, então tá valendo, tem um valor ali diferente de 0, 10, 20, 30, sei lá. E a gente vai querer dividir esse 30 por 0, a gente tem que permitir isso. Então, a gente faz mais uma condição aninhada. Se o valor do nosso edit, né, o edit 2, for um 0, a gente tem que dizer que o resultado dessa operação, já dá para botar diretamente no caption da label, o resultado vai ser 0, né? Porque quando eu divido, por exemplo, 10 por 0, o resultado dessa divisão vai ser 0, e aí tudo ocorre normalmente. Se esse valor não for 0, aí eu vou para o else, eu faço a condição normal, né? Eu simplesmente pego lá o cálculo e divido um valor pelo outro e mostro na label. Tranquilo? Vamos fazer um teste aqui só para eu te mostrar essa questão. Se eu quero dividir um número, né, 0 por um número, isso não funciona, né? Mas se eu quiser dividir, por exemplo, 10 dividido por 0, o resultado vai ter que ser 0. Então ali a nossa condição ela satisfaz. Mesmo que isso a gente faz não envolvendo o cálculo, a gente faz isso só colocando, né, o valor na label e tal, mas isso já está implementado, né? Já está funcionando de fato, ok? Então, mais ou menos por isso. Radiciação, no caso de raiz quadrada, a gente tem que também pensar o seguinte, aqui a gente vai pegar um valor só, então a gente vai atribuir o edit do valor 1, né? No caso, perdão, o edit valor 1.tet. Então aqui eu criei as duas condições, eu já fiz tudo numa coisa só. Se o texto, no caso o conteúdo do edit 1, for, lembra do diferente, né? For diferente de, no caso vazio, aqui também eu posso colocar o seguinte, eu posso colocar o not, não é igual a vazio, tá? Também vale. Mas se eu fazer isso aqui, deixa eu dar um Ctrl Z para não mexer nas nossas coisas. Vamos ver. Aqui. Perfeito. Vou salvar. Ok. Se o edit do valor 1, né, o nosso edit 1, o valor do edit 1, no caso, o texto do edit 1, for diferente de vazio e também for um número, né, nessa nossa fórmula, então as duas condições precisam se satisfazer para que a gente ocorra ali o bloco de código. Então, se esse campo não for vazio e também for um número, a gente simplesmente faz lá, né, coloca na caption, a gente converte para string, porque é o caption da label que a gente está falando, o valor da operação aqui, né, squirt, né, de raiz quadrada, o valor convertido para float, então que é o que? O texto do nosso edit 1. E aí a gente simplesmente mostra o resultado.
Vou te mostrar aqui. Vou botar um 3. Aliás, vamos botar um 16, né? Que fica melhor. Para não dar número muito quebrado. O valor é 4. Certo? Ok? Tranquilo? Espero que sim. O mesmo vale para o ABS. Então, no caso aqui do valor absoluto, né, que é o ABS, eu simplesmente troquei aqui, no caso, a nossa fórmula. Claro, se a gente fosse não colocar o numbers only, a gente não pode fazer raiz quadrada de valor ali, no caso negativo, ou alguma coisa do tipo. Mas, como o numbers only não aceita negativo, então a gente já matou essa aí. Né? Mesmo que na sorte, mas ali acabou dando certo. Então aqui com o valor absoluto a gente simplesmente troca de square, de raiz quadrada, para ABS, absolute, valor absoluto. Power, então para fazer a potenciação eu fiz o seguinte, a gente vai ter isso aqui como base e isso aqui como expoente. Por exemplo, vou executar aqui, tá? Só para você entender melhor. 2 elevado ao cubo, eu executo, dá 8, ok? É o número elevado ao seu expoente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funcionou. O mesmo caso das outras operações, como soma, subtração, multiplicação. Eu vou verificar se os dois campos dos edits estarem em branco. Se algum deles estiver, eu vou ter que mostrar uma mensagem de erro, dizendo para preenchê-los, né? Então, se os dois não estiverem em branco, a gente vai cair no bloco do else. Dentro desse bloco a gente vai verificar se esses dois conteúdos desses edits forem float, né, no caso forem números reais ou números propriamente dito, aí sim a gente faz o cálculo. Se não, a gente diz, ó, informe em números, a gente não vai poder calcular texto. Então, se eles forem números propriamente ditos, dois, a gente coloca lá no caption da label resultado power, né? Então a gente tem que importar a classe math aqui nos uses, né? A classe não, né? A library math para colocar ali nos uses, é só colocar uma vírgula ali, botar math e os dois pontos no final, dois pontos no caso ponto e vírgula, né? No final. E aí a gente faz, né? Coloca float para string por causa da label, bota lá power, o primeiro valor que é a base é o campo do edit 1, o segundo valor que é o expoente para essa nossa exponenciação, essa nossa potenciação, é o edit do valor 2, né, o valor do edit 2. Torna a label visível, bota na mensagem do resultado e esvazia os dois campos dos edits. Tranquilo? Sem problemas. Ao quadrado, a gente tem a função sqr, né? Então, o mesmo da raiz quadrada, vale a mesma condição, a gente só troca aqui a função e coloca o sqr. E quando a gente quer ao cubo, a gente não tem necessariamente uma função feita. Mas o que eu fiz aqui para facilitar a nossa vida? O seguinte, eu coloquei a função power, coloquei como base, né, o valor do edit 1 e como expoente o 3, que aí a gente vai elevar o valor do edit 1 na terceira potência, ou seja, vai elevar ao cubo, ok? Bom, aí eu criei uma nova unit, né? Criei a unit, aqui a gente vê então, novo, VCL Form, cria a nova unit. Nessa unit, o que eu faço? Eu venho na nossa primeira unit, que é do exercício 1, lembrando que esse exercício 1 eu coloquei aqui em caption, eu tenho que colocar uma variável, né? Eu coloco frm para lembrar form, exercício 1, nessa segunda aqui eu coloquei como caption exercício 2 e o name frm exercício 2. Em ambas essas units eu venho aqui em file, use unit e, claro, aqui a gente já usou todas, mas vai aparecer a janelinha para a gente vincular a unit que a gente está com a outra ou as outras que o nosso projeto vai ter. Então eu vinculo a primeira com a segunda, vou na segunda, vinculo a segunda com a primeira para a gente fazer esse esquema de navegação, de botões de navegação. Nessa segunda unit a mesma coisa, border style eu coloquei de dialog, então para ter só ali esse componente de sair e nada mais, não ser redirecionado. O border dialog ele é mais para uma mensagem, tá? Não é necessariamente para a gente fazer isso, mas fica bacana nesse caso. A gente pode fazer algumas personalizações, mas ele é específico para diálogos de sistema, tá? Então só para deixar bem claro.
mesmo assim dá para fazer. Nessa nossa primeira unit, que é do exercício 1, no botão próximo, eu fiz o seguinte: quando eu clico nele, no caso então, a segunda unit ela vai ser show, ela vai ser mostrada, e a primeira unit vai ser hide, vai ser ocultada. O contrário vale para o botão anterior da unit 2. No caso, a primeira unit, né, que é a do exercício 1, vai ser mostrado, o primeiro form no caso. E esse segundo form que a gente tá, que é do exercício 2, ele vai ser ocultado, certo? Então, dando uma preferência aqui no nosso segundo exercício, que é o do semáforo, criei 3 botões, cada um com sua caption vermelho, BTN vermelho, amarelo, BTN amarelo, verde, BTN verde, perdão. Na label coloquei caption resultado e LBL resultado a variável. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Bom, então só para relembrar o nosso exercício, quando eu clico no vermelho, o texto vai ter que ficar vermelho, a fonte do texto da nossa label, no caso, vai ter que ser Arial, e o tamanho é 15. Então, clico aqui no vermelho, aí a gente faz o seguinte, ó, LBL resultado ponto fonte ponto name é Arial, né? Então, ponto fonte ponto size, que é o tamanho 15, ponto fonte ponto color, que é CL red, então que vai ficar vermelho. Do outro vale para o amarelo. Então, no amarelo, o name da fonte vai ser times, o size, que é o tamanho, vai ser 12, e a cor CL yellow, que vai ser color yellow, a cor amarela. No verde, um pouquinho diferente, né? O nome da fonte vai ser consolas, tamanho 16, cor verde, então CL green. Bem tranquilo com relação a isso. Vou executar aqui só para a gente ver na prática. Ó, clico no próximo. O primeiro form é ocultado, hide, e o segundo show é mostrado. Vermelho, então a gente tem aqui o resultado do vermelho, troca a label, troca o tamanho, troca a fonte da label, troca o tamanho da label e a cor. O amarelo e o verde, certo? Vou no anterior, volto para o nosso exercício 1. Tanto faz o exercício que eu fechar, contanto que eu consiga parar aqui a execução dele, certo? Bom, de atividades era isso, para a gente fixar, para a gente aprender. Bom, quem sabe num próximo encontro eu posso lançar mais alguma atividade. Esse enunciado, todo esse conteúdo, inclusive esse projeto aqui, ele vai estar disponível lá no GitHub do projeto, no material, né, no GitHub no caso do curso, o projeto nosso. Tudo vai estar disponível lá. Se você está me assistindo pelo YouTube, links estão na descrição, assim como o link do meu site, ubsocial.github.io. E nos vemos no nosso próximo encontro prático aqui de Delphi. Um abraço e até mais.